Alô você! Dando continuidade à série O Brasil e seus animais, hoje nós vamos falar sobre inseminação artificial e transferência de embrião. E o nosso convidado especial de hoje é o Sidney Uvo, grande valor da Veterinária Nacional. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Kiko, e você? Tudo bom. Nós vamos começar já com uma primeira pergunta, hein? Já para arrasar. Define para mim o que é inseminação artificial. A inseminação artificial é o uso do sêmen de um touro previamente escolhido através do congelamento de seu sêmen, que pode ser esparramado pelo mundo e usado por diversos criadores com facilidade. E transferência de embrião? Transferência de embrião é um método de multiplicação de animais, onde você pode também estar utilizando a ferramenta de inseminação artificial como o melhoramento genético que vai se obter. A transferência de embriões multiplica o material genético que você tem, seja ele bom ou ruim. Ô Sidney, o que é necessário para se fazer a inseminação artificial? Basicamente é um pouco simples você usar a inseminação artificial, embora existam alguns requisitos para que ela lhe traga bons resultados. Os primeiros requisitos são uma boa alimentação, uma alimentação constante e direcionada para o seu rebanho, organização da sua propriedade. A sua propriedade precisa ter uma boa administração, um bom gerenciamento. Você precisa ter treinamento desse pessoal e você também precisa ter os materiais adequados a fazer a inseminação, ou seja, os botijões de nitrogênio, os aplicadores, o sêmen e principalmente uma orientação técnica de como está utilizando todo esse material e aparato, de que maneira acasalar os animais para você realmente ter uma ferramenta útil na sua mão. Você não pode usar inadvertidamente ou desorientadamente. Você precisa ter uma orientação técnica que vai fazer com que você desfrute dessa técnica bons resultados. Você falou aqui em treinamento, né? Como é que se processa esse treinamento? Tem alguma forma de se treinar esse pessoal? Sim, existem centrais de inseminação que promovem esse tipo de curso de treinamento, um curso geralmente de uma semana, de 5 dias, segunda a sexta. As centrais de inseminação promovem esses cursos e também as cooperativas e eventualmente alguns fazendeiros se reúnem para ministrar esse curso e fornecer esse conhecimento aos funcionários. Certo. E ele vai ficar apto ao quê? A fazer que tipo de função numa fazenda dentro desse assunto, de inseminação artificial? Ele vai estar apto a detectar os animais em cio e proceder à inseminação desses animais. É isso que se treina a mão de obra rural. Ela está treinada, está sendo disposta a treinar nessas centrais desta maneira, proceder à observação de cio e inseminação dos animais. Certo. E o veterinário tem que sempre estar acompanhando esse processo. É muito importante o acompanhamento técnico do veterinário por alguns motivos. Primeiro, para que a inseminação tenha a eficiência esperada. Existem esses pré-requisitos que a gente citou, como alimentação, a organização da propriedade e o treinamento da mão de obra, para que se obtenha da inseminação a eficiência desejada. Além disso, é muito importante salientar que a inseminação artificial você está selecionando uma pequena porcentagem de reprodutores dentro de um universo de reprodutores e que cada reprodutor tem uma prova, o que se chama prova de progênie, quando esse touro já tem filhos e você, através dos filhos, você conhece esse reprodutor. Então é muito importante estar lidando com esses dados em mãos para você saber exatamente o reprodutor que você está utilizando e de que maneira utilizar esse reprodutor. É nesse momento que a orientação técnica é muito importante, para a pessoa lhe orientar no touro adequado para o seu rebanho ou para o seu animal ser analisado individualmente. Deixa eu ver se eu entendi então. Transferência de embrião, você pega um embrião que está aqui numa vaca, põe em outra e você transferir. Como é que é isso? Entendi. A gente diz que transferência de embrião é a multiplicação genética de um animal, basicamente de uma fêmea. O que a gente faz? A gente faz com que uma fêmea que produz um bezerro ao ano tenha a capacidade de produzir, em média, 15 bezerros ao ano. Mas como é que é essa mágica? Como? Ela não gesta esses bezerros. Com 7 dias de idade, a gente tira esses bezerros da barriga de uma doadora, que é um animal de alto valor genético, e transplanta eles em uma receptora, que é um animal barato, de baixo valor genético.
Então o animal... Barriga de aluguel? Exatamente. O animal barato seria a barriga de aluguel e vai gestar durante 9 meses esse embrião, enquanto que essa doadora, daí 40, 50 dias, ela novamente está podendo ser superovulada e coletar os novos embriões dela. Então ela faz isso sequenciadamente, 5, 6, 7 vezes por ano, ela pode estar sujeita a esse trabalho. Por isso que ela consegue ter 15 ou mais produtos por ano dessa maneira. Dessa maneira. Então, quer dizer, você pode multiplicar isso por 15. É um número, o que era 1 virou 15. Exatamente. Se você tiver as receptoras e esses embriões vão ser gestados nas receptoras, a doadora, ela a cada 60 dias está apta a te dar novos embriões. Então você tem um animal, você faz ao ano 15 produtos deste animal, em média. Isso é muito variável também, a produção é muito variável. Pode ser muito mais que isso ou às vezes menos que isso. E o custo disso? Deve ser bem mais em conta, então. Olha, ela é muito aplicável quando você tem um valor financeiro e genético considerável, né? Hoje em dia, uma gestação de embrião, quer dizer, um embrião, ele custa em torno de R$100 aproximadamente. Mas você necessita de 2 embriões em média para fazer uma gestação. Então a gestação vai lhe custar R$200 em média. E vai durar quanto tempo essa gestação? Essa gestação é a mesma gestação das fêmeas bovinas, que é de 9 meses, em torno de 280 dias, mais ou menos 15. Né? Igual ao ser humano, então. Praticamente igual. Agora, dentro desse custo, também existe o custo da receptora. Essa receptora custa em média em torno de R$600. Então você tem uma barrigada, você tem uma receptora com uma barriga de um animal puro, de alta genética. Isso tem um preço de custo para o criador em torno de R$800 a R$900. Né? Então, se ele tiver um animal de um alto valor genético e um valor superior a esse, ele pode fazer 15 produtos por ano nesse preço. Né? E ainda tem a receptora. E com a vantagem de ter um produto de alto potencial de reprodução, né? De produção de leite, não é isso? Exatamente. Ele utilizando a inseminação artificial da maneira adequada, ele vai produzir um ganho genético avançado. Né? Ele vai conseguir animais melhorados. Essa que é a grande ferramenta que a inseminação nos dá, que é do ganho genético, de poder escolher um touro para determinada vaca. Dessa maneira você produz indivíduos superiores em quantidade. Quer dizer, então, que eu posso iniciar uma criação, por exemplo, eu converso com você e falo assim, eu quero um rebanho, né? Um rebanho de 50 cabeças de gado de leite, que tem a característica de produção de 25 litros dia, né? Não sei se é dia. Dia. Isso. E você me fornece isso? É como se fosse uma frota. Exato. A gente não pode prometer o que o animal vai produzir no futuro, mas hoje em dia existe a possibilidade de você fazer essa produção em escala e fazer rapidamente. Né? Você pode ser detentor de uma doadora, uma única, e fazer 15 produtos ao ano. Ou até você pode adquirir esses embriões de terceiros e confeccionar as gestações e ter os seus produtos. Né? Existem uma gama grande de possibilidades. Certo. E você pode definir hoje já o sexo? Existe hoje algumas técnicas que possibilitam a gente conhecer o sexo do feto ou o sexo do embrião. Né? Atualmente a gente tem uma técnica que ela determina o sexo do embrião. Então, existem 2 maneiras de você saber o sexo. Você pode transferir este embrião e na faixa de 50 a 75 dias de gestação na receptora, você, através de um ultrassom, você determina o sexo daquele feto. Você determina ou você constata? Você constata, perdão. Você constata que existe um sexo, macho ou fêmea. E se não for o que você quer, você aí... Se não for o que você quer, você já tem aquela gestação feita, você já consumiu aquela receptora, né, que é um custo alto perante o total da gestação que está sendo produzida. Agora, a outra maneira, e a maneira mais moderna que existe, é você determinar o sexo desse embrião antes que ele seja transferido. E essa tecnologia hoje a gente oferece, ela é disponível no Brasil, na fábrica do embrião, através da determinação de sexo para embriões que serão congelados. Então a gente determina o sexo do embrião e congela. Dessa maneira você pode fazer um rebanho do tamanho que você quiser, a hora que você quiser e do sexo que você escolher, no local que você escolher. Essa é uma tecnologia que abre muitas possibilidades e é viável economicamente, principalmente para o gado de leite. Quer dizer então que eu posso encomendar, vou chegar aqui, Sidney, por favor,
eu queria 100 cabeças de gado Jersey. Exemplo, gado Jersey poderia ser holandês, poderia ser qualquer outro tipo. Qualquer raça. Qualquer raça. Eu quero 100 cabeças de gado de leite, com uma produção entre 20 e 30 litros dia. E quero 2 tourinhos só. Que eu quero fazer as coberturas lá eu sou de Goiás, quero fazer as coberturas lá. Isso é possível? É perfeitamente possível, hoje é perfeitamente possível. Você pode contratar doadoras de terceiros ou ter as suas próprias doadoras. A gente coleta as doadoras, produz os embriões, determina o sexo dos embriões e a gente só descongela os embriões do sexo que você desejar. Então você forma o teu plantel, a gente já tem uma expectativa de resultados, então você pode produzir um rebanho em série no local que você desejar, do sexo que você desejar. Importante salientar, Kiko, que isso aqui não é descoberta nossa, isso é uma tecnologia que já se aplica na Europa há 6 ou 7 anos, ela já é aplicável na Europa e nos Estados Unidos também. A gente só está implantando essa tecnologia e reproduzindo os resultados que já existem nesses países. Certo. Isso aqui no Brasil existe há quantos anos já? Aqui no Brasil existe há mais ou menos 2 meses. 2 meses? Sim. Ô louco, então, gente, é novidade absoluta, hein? Vocês tratem de divulgar para os amigos que dentro dessa fita aí tem um segredo, hein? Segredo para a produtividade, para a criação do primeiro mundo, né? Mais ou menos por aí? Realmente é um passo importante que a gente está implantando. Estamos começando a colher os resultados agora, os resultados são animadores e a gente está colocando isso em escala comercial. Muito legal, hein? Muito bom. Então, Sidney, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem o confinamento das doadoras, que a gente faz uma suplementação com os animais. Cedo e à tarde esses animais estão recebendo suplementação e a gente já está aproveitando também para observar o ciclo desses animais e fazer o trabalho em cima desse ciclo reprodutivo que a gente identifica aqui. Certo. E quanto tempo demora mais ou menos esse ciclo? Olha, elas ficam aqui mais ou menos 1h e meia cedo, 1h e meia tarde. E aí nesse período o rapaz faz a observação de cio e a gente identifica esses dados. Quer dizer, esses dados servem para a gente ou inseminar esse animal ou iniciar um tratamento para transferência de embriões. E essa observação de cio, ela é visual mesmo, assim, no olho? No Sim, olho, um animal demonstra montando ou aceitando monta, né, um ao outro. Então o que está aceitando monta está identificado como sendo o animal que naquele dia está em cio. E ele estando no cio é o momento de colher o óvulo? Não, em cima desse cio a gente monta uma programação para iniciar um tratamento hormonal ou insemina esse animal 12 horas após ele ter iniciado essa manifestação de cio. Depende do interesse. Se for para inseminar esse animal, 12 horas depois a gente está inseminando. Do contrário, a gente monta uma programação para iniciar um tratamento hormonal nesse animal. Certo. Quer dizer que é então aqui que tudo começa? Aqui é o ponto inicial, zero. ponto zero. Isso, é o início do trabalho. Tá, e depois nós vamos para? Agora a gente vai ali no curral ver como que se procede a inseminação ou até as aplicações de hormônio. Certo. Então vamos lá ver. Vamos lá. Sair por ali. Como exatamente se detecta o cio? Tá. O cio, para você detectar o cio, você precisa fazer 2 observações diárias de pelo menos 40 minutos a 1 hora em cada observação, cedo e à tarde, quando esses animais estão mais ativos. O animal que está em cio é o animal que aceita a monta passivamente. No início do cio, ele monta nos outros animais, mas não se deixa ser montado. E no final do cio, a mesma coisa. Mas quando ele realmente está em cio, é quando ele aceita a monta passiva de um outro animal. E aí você tem que contar quantas horas até fazer a coleta? Para se proceder a uma inseminação, para fazer com que esse animal geste, você precisa fazer uma inseminação 12 horas após essa identificação do cio passivo, a aceitação de monta passiva. Exatamente 12 horas? Não pode ser nem
13 horas? Existe uma flexibilidade, mas esses critérios são muito importantes também no resultado final que você obtém na inseminação. Certo. Então agora nós vamos aqui entrar na... Aqui a gente vai ver um animal, como se procede uma inseminação. Certo. Então, vamos lá. Como é que é o processo correto do descongelamento do sêmen? O sêmen ele está estocado no botijão, dentro do nitrogênio líquido, que é uma substância que mantém o sêmen a menos 196 graus, dá uma conservação para o sêmen. Então agora o inseminador retira esse sêmen do botijão, aguarda 5 segundos e joga ele numa solução de água a 37 graus. Deixa esse sêmen lá por 15 a 30 segundos, ele descongela, aí ele seca a palheta, corta e monta no aplicador e já vem imediatamente inseminar. Certo. A vaca previamente já está preparada, contida para ele proceder à inseminação. Certo. Quer dizer, então esse procedimento leva 5 minutos? Não, ali em 1 minuto, 2 minutos ele traz e deixa tudo pronto. O sêmen não pode estar esperando a vaca que tem que estar esperando o sêmen. Tá. Ele tem um período curto de vida após ser retirado do nitrogênio. Então ele imediatamente tem que estar dentro da vaca, que é o lugar que ele tem uma sobrevida maior. Certo. E agora exatamente ele está inserindo já. Isso, ele insere o sêmen passa a cérvix do animal e deposita o sêmen no início do útero, no final da cérvix. Só um pouquinho dessa voz aí. Só sei a tua mão pra mim ver a pepita embaixo. Pode fazer assim. Isso. E ele percebe no toque? Ele percebe onde está chegando aí no... Ele está com a mão pelo reto, ele sente o aparelho reprodutivo do animal através do reto e introduz a pipeta pela vagina, atravessa a cérvix, né? Uhum. No momento que termina a cérvix, está começando o útero dela, ele deposita esse sêmen. E ele está sentindo isso pela mão esquerda? Pela mão esquerda, que é o reto da vaca, ele está sentindo o que ele está fazendo com a pipeta na mão direita, que está dentro do trato reprodutivo, que é o reto dela. Quer dizer, esse procedimento aí é um procedimento rapidíssimo, leva 5 minutos no máximo. Normalmente um profissional treinado, né, ele faz essa inseminação em 1 minuto, talvez menos. Em torno de 1 minuto ele está implantando, está colocando esse sêmen no útero da vaca para uma gestação. E como é que vocês vão detectar depois se realmente foi consumado aí O ciclo da vaca, ele é em torno de 20 a 21 dias, a vaca está dando cios. Se ela não retornar ao cio em 20 a 21 dias, já é um forte indício de que ela concebeu. Mas com 45, 50 dias, o veterinário pode fazer um toque retal e detectar a presença ou ausência do feto. E se ela concebeu, está tudo normal, o que acontece depois? Ele permanece nela ou vai ser transferida para outra? Não, no caso aqui, se for para a gestação, com 45, 60 dias, a gente vai ver que esse animal está prenhe, como a gente fala, gestante. Se for para transferência de embrião, esse animal vai ser inseminado 2 vezes, aliás, com 12 a 24 horas após o início do cio dela, e 7 dias após a inseminação, o útero dela vai ser lavado para a retirada dos embriões, que seriam pequenos indivíduos com 7 dias de idade, ou seja, 7 dias após esta inseminação. Certo. E nós vamos ver também esse procedimento? Sim, também. Lavagem. Vocês vão ver esse procedimento de lavagem para a gente mostrar para vocês de que maneira que ele é feito. Certo. Sidney, como é que se prepara uma doadora para a transferência de embriões? Bom, a partir do momento que a gente conhece o ciclo do animal e ele está ciclando normalmente, a gente conta a partir de um cio, que a gente chama de cio base, de 8 a 13 dias após esse cio, a gente faz 2 aplicações diárias de hormônio durante 4 dias, como ele vai mostrar, e no 5º dia, esse animal dando cio vai ser inseminado. Esse hormônio é um super ovulante, como a gente chama, que induz que ela tenha o amadurecimento de mais óvulos do que normalmente ela tem. Normalmente ela matura um único óvulo e desta maneira ela vai poder produzir em média de 10 óvulos por cada evento desse. E esse hormônio, ele é fabricado onde? Esse hormônio é um extrato de hipófise suína.
mesmo? É extraído aqui mesmo? Assim? Não, esse hormônio é importado. É um processo muito fino de extração. Esse hormônio, no caso que a gente usa, ele vem da Itália. Italiano. Hormônio de porco. Hormônio de porco. Hormônio de Parmeirense. pituitária suína. Veio da Itália, hormônio de porco, suíno, dá tudo certo, velho. Italiano que trabalha. Então pronto. Sidney, como é que se prepara uma doadora para a coleta de embriões? Bom, após se conhecer o ciclo reprodutivo do animal, a gente faz um tratamento hormonal nele. Ou seja, 8 a 13 dias após um cio que a gente chama de cio base, a gente inicia um tratamento que a gente chama de superovulação. É um hormônio, é um extrato de pituitária suína que se assemelha com os hormônios dessa vaca. Esse hormônio faz com que a vaca produza vários óvulos ao invés de um único, como ela produz normalmente em seu ciclo. São 4 dias de tratamento, sendo 2 aplicações por dia. No 5º dia, o animal deve apresentar o cio, e aí será inseminado por 2 ou 3 vezes. Geralmente 12 e 24 horas após o início do cio desta. 7 dias depois, a gente procede à coleta dos embriões, que devem ter 7 dias de idade. E o procedimento da coleta, como é que é? O procedimento da coleta é após o tratamento superovulatório e a inseminação, 7 dias após a inseminação, a gente vem fazer a coleta. A coleta a gente faz uma anestesia epidural no animal para que tranquilize essa região que a gente chama de períneo do animal, para que a gente possa trabalhar sem que ela contraia o reto. A gente infunde líquidos dentro do útero e retira esse líquido. E dentro desse líquido devem estar os embriões. Certo. Então vamos ver então o procedimento. Primeiro a gente faz a limpeza no reto do animal. Se quiser cortar, pode cortar. Agora vai repetir bastante. Bom, agora aqui a gente faz uma higiene, né, nessa região que a gente vai estar trabalhando. Tá bom de água, quero dizer. Faz uma limpeza e uma desinfecção da área para poder começar o trabalho. E agora o procedimento? Agora, a gente com um catéter, a gente vai alcançar, aqui a gente faz uma desinfecção com álcool. Com esse catéter, a gente vai alcançar o útero dela, onde a gente vai estar infundindo o líquido e retirando o líquido com os possíveis embriões. Pode inflar. E aí você vai conseguir detectar esses embriões através do microscópio lá no laboratório. Aqui, pode colocar mais. Tá bom. Aqui a gente consegue retirar as estruturas de dentro do útero dela e concentrar num filtro que a gente chama de coletor. Esse filtro não permite a passagem dos embriões. Forte. Vocês podem ver aqui. Entra dentro do útero do animal e depois retorna a esse filtro. Lavagem. A gente lava, o líquido entra e retorna para o... Quando ele retorna, ele traz os embriões. Dessa maneira, o líquido está saindo dos embriões. A gente vai massageando. Agora ela não tem sensibilidade nessa região do reto. Aqui o catéter já está posicionado. A gente liga o catéter ao sistema de mangueiras. E agora a gente manda líquido do compartimento de cima, que é o líquido próprio para o cultivo dos embriões, para dentro da vaca, massageia a vaca e retira este líquido dentro do animal. E daí nós possivelmente vamos colher uma coleçãozinha de embriões. Toda vez que tem que se fazer esse procedimento, tem que se aplicar essa injeção. Sim, sempre. E nesse copinho
a gente concentra os embriões e despreza o líquido. Os embriões ficam retidos aí, porque aí tem uma tela com um poro que não permite a passagem dos embriões. Dessa maneira, a gente retém aqui o concentrado do lavado da vaca. Certo. E esse líquido que está entrando, ele é um líquido, qual é a composição dele? É uma solução de sais semelhante à condição que existe dentro do útero para o embrião. Então o embrião está saindo lá de dentro e ele consegue sobreviver por 6, 8, 10 horas em soluções nutrientes como essa para ele. Certo. É exatamente a mesma que ela Uma condição muito semelhante à que ela tem dentro do útero dela. Agora aqui a gente pode encerrar a coleta. Pode inflar o balão. Corta esse balão. Retira o catéter de dentro do animal. Esse procedimento aí pode ser feito em fazenda normalmente? Sim, sem problema algum. Agora os embriões estão todos dentro do filtro. Esse restante aqui a gente despreza. E aqui devem estar os possíveis embriões. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se eu consigo ver esses embriões. Não, você vai precisar de um equipamento óptico melhor. Peraí. Ah, tô vendo aí, ó. Tô vendo um lá, ó. Ele está aqui, apoiado, contendo lavado na doadora. Esse líquido a gente despreza o excedente. Aqui a gente despreza o excedente e coloca o líquido que a gente coletou do animal dentro de uma placa. Agora a gente procede a lavar várias vezes esse filtro para que nenhum embrião fique retido dentro dele. Por várias vezes. Uma vez. Agora a gente vem para realizar a procura do embrião. Você pode ver a placa com um risco no fundo, que é para a gente localizar a procura. Agora a gente localiza. Sai procurando os embriões. Eu já encontrei aqui 2 ou 3 bons. A gente vem com uma pipeta, numa solução mais enriquecida do que aquela lá fora, e resgata os embriões e coloca eles aqui. Como é que você sabe qual é o bom e qual é o ruim? Existe uma escala morfológica, de acordo com o formato, o grau de evolução dos embriões, a gente pode dizer se eles têm mais chances de conceber ou menos chances de se conceber. Então, a gente isola os que têm muito poucas chances de conceber e descarta eles. Também podem aparecer óvulos, que seriam estruturas não fertilizadas. Essas a gente também descarta. E separa só os embriões viáveis. Terminado o trabalho de procura dos embriões e seleção, a gente agora vai proceder o destino desses embriões viáveis. Esses embriões podem ser transferidos a fresco ou congelados. Agora vocês vão ver como é que a gente envasa esse embrião e prepara ele para o congelamento. Agora que nós já selecionamos os embriões que serão destinados ao congelamento, nós colocaremos esses embriões na solução de congelamento, que é a solução de etileno glicol. Esta solução. A solução é despejada numa poça. Esse embrião, antes de ser congelado, ele deve ser lavado em 10 vezes, em 10 soluções, para que
ele esteja limpo. Então nós pegamos os embriões. Faz com Faz de novo. Faz de novo. Quando? Eu vou fazer assim, tá? Fazer de novo. Tá, isso. Vai. Agora nós procederemos às lavagens desses embriões, que é um método, é uma técnica para se evitar a transmissão de doenças desses embriões. Eles são lavados 10 vezes numa solução de manutenção. Você vai passando então em cada uma das. Cada plaquinha, embrião fica lavado. Agora o embrião está na solução que será para o congelamento. O cronômetro é disparado e o embrião será impregnado com essa substância que o protege no congelamento. Essa substância é um tempo determinado no qual o embrião deve permanecer nela, nem mais e nem menos. Este é o compartimento que o embrião ficará armazenado. Agora, vamos colocar aqui Qual é o tempo? 34 segundos, 35. Já está colhendo? Está ali. Agora, este embrião está envasado e será identificado. Nós procedemos à identificação desse embrião, o nome da doadora, o nome do touro. Agora, o método de congelamento seria etileno glicol e a data do congelamento, 12 de junho, dia dos namorados. Certo? Agora, esse embrião está identificado. Dado o tempo no cronômetro, nós procederemos ao congelamento desses embriões. Vamos no congelador. É sua. Agora, nós temos os embriões aqui, com o tempo determinado no cronômetro. A gente vem no equipamento, insere os embriões dentro do equipamento. Conta um novo prazo no cronômetro. Quanto tempo? 1 minuto. Um minuto só. E esse barulhinho que ficou? Equilíbrio térmico entre o nitrogênio e o congelador. Foi? Agora ele vai equilibrar. Agora equilibrou. Aí congelou, vai ficar certo, não? Em 1 hora esse processo agora. Aí fica 1 hora. Fica 1 hora, ele abaixa meio grau por minuto, de menos 6 até menos 35. Quando chega a menos 35, eu pego e jogo no nitrogênio para menos 196. Se eu jogar direto no 196 negativo, mato os embriões. Demora 1 hora esse congelamento, ele é lento. Lento, vai desidratando o embrião, por isso que vai arrancando a água do embrião. E feita a cristalização, o programa é disparado e ele vai descer a meio grau por minuto até menos 35. Isso leva aproximadamente 1 hora. Quando terminar esse congelamento, os embriões são jogados dentro do botijão de nitrogênio e estão congelados para a eternidade. Esta é uma rack. Agora os embriões vão ser acomodados nessa rack com a identificação da vaca, a quantidade de embriões e a dia que a gente fez o congelamento. E depois dentro da rack. No nitrogênio, depois dentro das racks. Sela a tampa do rack. Esse embrião está pronto para ir ao botijão. Está pronto, congelado para a prosperidade. Eu ouvi falar de uma tal de curva de Gauss. É assim que se fala? Curva de Gauss? Exato. O que é essa curva de Gauss? A curva de Gauss é uma curva de distribuição das populações. Então as populações se distribuem de uma maneira, essa curva é parecida com um sino, ela tem um formato de um sino, como a gente vai mostrar,
e ela ilustra como as populações se distribuem com relação a determinadas características. Traduzindo isso significa que existem poucos indivíduos nos extremos das curvas e muitos indivíduos no meio dessa curva, ou seja, muitos indivíduos se expressam como sendo uma média e poucos fogem acima dessa média e abaixo dessa média. Então, é exatamente aí que entra a seleção dos animais. Se você selecionar animais que são sempre acima da média, a sua progênie, ou seja, seus filhos, vão ser animais acima da média. Então, quando você usa um determinado touro selecionado e escolhido, esse touro, sem dúvida, foi testado para se determinar se para algumas características ele responde com seus filhos acima da média daquela população. Dessa maneira, você desloca essa curva de Gauss, melhorando a média da sua nova população, ou seja, da progênie que você está trabalhando. Progênie, quando falo em progênie, são os filhos desses acasalamentos que você está produzindo. Desta maneira se promove o que a gente chama de ganho genético. Então quer dizer que, trazendo isso para o ser humano, suponhamos assim, a média de estatura é de 1,70 m, que é uma maioria, que dá 50%. Aí tem 25% que tem 1,80 m, aí os outros 25% tem 10% tem 1,40 m, é mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. As populações se distribuem, vamos falar em estatura, que seria uma característica quantificável, né? Você teria uma grande porcentagem da população que se aproxima de 1,70 m e porcentagens menores que se desaproximam de 1,70 m, ou seja, mais altos, 1,80 m, 1,90 m, ou mais baixos, 1,60 m, 1,40 m. Então, pouquíssimos indivíduos com 1,90 m, 2 metros. Então, se a gente selecionasse esses indivíduos de uma característica desejável, que estão numa extremidade da curva e são um pequeno percentual desta população, e acasalássemos entre si, a gente estaria promovendo o deslocamento dessa média para as novas gerações. Por exemplo, fazendo populações de 1,80 m, quando tivessem filhos com mulheres também de 1,80 m, teriam filhos bem altos. Populações baixas teriam tendência a ter filhos baixos. O que se faz em melhoramento genético é buscar os extremos dessa curva de Gauss para deslocar essa curva e se obter um resultado desejável que a gente chama de ganho genético. Certo. Quer dizer então que se eu quisesse montar um time de basquete de jogadores só de mais de 2 metros de altura, eu poderia fazer isso através da seleção genética, é isso? Através da inseminação artificial, você pode estar escolhendo indivíduos que são uma pequena porcentagem da população. E usando a transferência, você pode usar fêmeas que também são exceção dentro da população. E acasalando melhor com melhor, você só pode estar promovendo a melhora do seu rebanho futuro. E ainda você pode multiplicar, né, essa ação. Você produz o indivíduo multiplicado, não é isso? Exatamente. Através da inseminação artificial, você promove o ganho genético. E através da transferência de embriões, você multiplica isso. Então, você tem vários produtos com esse melhoramento. Isso abrevia ainda mais o tempo para se melhorar um rebanho. Certo. Quer dizer que na prática é o seguinte, você seleciona as vacas que estão no cio, leva para o brete, colhe o embrião, certo? Leva esse embrião para o laboratório, fecunda esse embrião, não? Errei? Errou. Então me corrija. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, a gente acompanha o ciclo reprodutivo das fêmeas, né? De 8 a 13 dias depois, esta fêmea é avaliada. Após esta avaliação, a gente decide se vai iniciar ou não um tratamento superovulatório, que é a injeção de hormônios durante 4 dias consecutivos, são 2 aplicações diárias. Então essas aplicações se iniciam de 8 a 13 dias após um cio base. Muito bem. 4 dias de aplicação, no 5º dia esse animal deve estar vindo em cio. Tá? A partir do momento que ela está em cio, a gente procede uma inseminação 12 horas após o início e 24 horas após o início deste cio. Aí se fertilizam os embriões dentro do útero da vaca,
com o sêmen que o proprietário escolher a ser utilizado. 7 dias após essa inseminação, nós procederemos uma lavagem do útero dessa doadora para retirar esses possíveis embriões que estarão dentro do útero da vaca. A gente retirando esses embriões, a gente procede uma concentração desse líquido e a gente selecionará os embriões que porventura venham no lavado. Aí a gente escolhe os embriões viáveis e os inviáveis, a gente descarta e procede ou a transferência ou o congelamento desses embriões que a gente obteve. E como é que eu escolho, por exemplo, as características que eu quero? Por exemplo, eu posso escolher assim, eu quero um que melhore a musculatura, a carne seja mais macia. Como é que eu escolho isso? Existem várias características que você pode estar escolhendo em um touro provado. É muito importante essa palavra, um touro provado. Significa que esse touro já foi submetido a um teste de progênie. O que significa um teste de progênie? O teste de progênie mensura e avalia os filhos desse determinado touro. Então a gente fica conhecendo se esse touro é melhorador ou ele é negativo, como a nossa linguagem, para determinada característica. Para leite, ganho de peso, peso dos bezerros ao nascer, peso a desmama, peso com 1 ano, quantidade de gordura no leite, comprimento da lactação e outras características morfológicas também, como aprumos, capacidade corporal, caracterização racial, esqueleto, altura, distribuição muscular e assim vai. São várias características que você pode estar escolhendo. E muito importante, o criador está prestando atenção nessa prova, que todas as provas elas são estatisticamente testadas. E essa estatística avalia o número de rebanhos e o número de filhos analisados. Quanto maior o número de rebanhos e quanto maior o número de filhos, maior a confiabilidade dessa prova. Esse é um instrumento que o técnico vai orientar o proprietário ou o criador a usar adequadamente. Não adianta você usar um touro em que a prova dele, eles têm só 5 filhos para cada característica. É uma prova de baixa confiabilidade. Esse termo é chamado de acurácia ou confiabilidade, que você deve encontrar nas provas, indicado como um percentual, onde 1 ou 100% seria o percentual máximo. E esses touros passam a ter confiabilidade quando você tem mais de 50% ou 60% de acurácia. Aí sim, você sabe que aquela característica é uma característica que aquele animal realmente transfere e você pode utilizar aquela característica dentro do seu rebanho. Por exemplo, eu tenho problema de úbere nas minhas vacas, então eu vou usar determinado touro que melhora o ligamento central de úbere, ou a largura de úbere, ou a profundidade de úbere, e tem realmente uma alta confiabilidade. Os touros que não têm alta confiabilidade, com o passar do tempo, eles podem adquirir mais confiabilidade à medida que os filhos vão nascendo. Porém, ele também pode piorar à medida que os filhos vão nascendo. Então, existem touros que são aventura genética, que a gente no meio costuma dizer que são aventura genética, pois esses touros ainda não têm uma confiabilidade alta em sua prova. E outros que já têm uma confiabilidade alta na sua prova, eles realmente são mais fáceis e mais tranquilos de se obter os resultados. Porém, o preço deles vai variar de acordo com a sua confiabilidade e as diferenças que se espera em sua progênie, que se chamam de DEPs, diferenças esperadas em progênie. E onde é que eu encontro esse sêmen? Como é que eu consigo localizar isso? Existem várias centrais que fornecem o sêmen. É fácil de encontrá-las, elas têm as suas propagandas e é muito importante que o criador procure os touros e esteja atento às provas desses touros para poder usar esses touros corretamente e através também de uma orientação técnica para não cometer os erros. Da mesma maneira que você pode estar promovendo o melhoramento genético do seu rebanho, você pode estar promovendo o pioramento genético do seu rebanho se não utilizar adequadamente as provas. Consulte um técnico que lhe oriente. Eu posso esperar resultados concretos da transferência de embrião? Lógico, a gente já tem alguns anos aí de trabalho e já pode dizer os resultados que você pode obter com a transferência de embriões. O que se obtém em média são
6 embriões viáveis por coleta, 5 a 6 embriões viáveis por coleta, com 60% em média de concepção se o embrião transferido a fresco, em torno de 50% se o embrião é congelado. Essa doadora pode ser coletada até 6 vezes por ano, gerando aí em torno de 30 embriões viáveis ao ano por doadora, ou seja, com 50 a 60% de índice a gente chega no número de em torno de 15 gestações por doadora ano. Isso é um número já exato, assim, já conforme as pesquisas, tudo, esses resultados mesmo. Isso é o que a gente obtém, é uma média de produção, não é uma certeza. Existem animais que produzem mais do que isso e outros que produzem menos. Depende muito da aptidão de cada animal para produzir embriões. Já as médias de concepção variam muito também de acordo com as condições em que a gente trabalha, mas elas giram em torno de 50% para o congelado e 60% para o a fresco, mais ou menos 10%. No mesmo momento em que a gente coleta o embrião, a gente já tem uma receptora sincronizada para estar recebendo esse embrião. E já o embrião congelado não, a gente congela ele no botijão, existe uma pequena perda, em torno de 5 a 10% no seu índice de concepção futuro, mas você pode estar descongelando ele no local e na hora em que você desejar ou que você puder, tiver a disponibilidade de uma receptora para estar implantando esse embrião. Então isso tem uma similaridade com o leite, antes do longa-vida e depois do longa-vida, assim como se tem no embrião, antes do congelamento de embriões, depois que a gente obteve o congelamento de embriões. O produtor que não tem o leite longa-vida, ou o comerciante que não tem o leite longa-vida, ele se sente obrigado a comercializar num determinado momento, numa determinada condição. Já o do embrião congelado, ele pode escolher um momento mais adequado e numa condição mais adequada para o trabalho dele também. Agora, como se realizar a transferência de embrião em fazendas ou em centrais? Como é que funciona isso? A nossa equipe, eu e um colega, a gente se desloca às fazendas e faz esse trabalho em loco, na fazenda. Mas a gente também faz esse trabalho aqui na central. Na verdade, aqui na central a gente pode contar com uma mão de obra mais treinada e uma condição de manejo com os animais que a gente possa estar obtendo uma eficiência melhor. Além do mais, aqui a gente pode ter um laboratório que tem melhores condições para trabalho e tudo isso vai se traduzir em eficiência. Um ponto importante de se falar a respeito do trabalho em central é que o animal também vai estar sendo trabalhado intensivamente, quer dizer, no menor intervalo de tempo você vai estar podendo obter uma determinada quantidade de embriões, quanto que na fazenda depende de uma agenda muitas vezes da fazenda ou do veterinário, está podendo se deslocar. Mas é um trabalho perfeitamente execuível. Hoje a gente tem equipamentos para se deslocar e fazer esse trabalho da transferência, da coleta, transferência e congelamento em fazenda também. Quer dizer, o que eu como fazendeiro, o que eu teria que deixar à sua disposição para que pudesse fazer o trabalho perfeitamente? Basicamente, as fazendas que têm um bom trabalho com inseminação, elas conseguem desempenhar um trabalho de transferência de embriões. Você precisa ter um bom manejo de alimentação, organização e gerenciamento da propriedade. Além do mais, você tem que ter uma pequena sala com uma higiene para que a gente possa estar manipulando os embriões, um brete para contenção das doadoras e receptoras e um bom inseminador para estar realizando esse trabalho. E telefone para a gente estar podendo contactar a propriedade, né? Geralmente a gente faz contato telefônico ou eventualmente até por fax. Manda as orientações e o pessoal procede ao trabalho. Certo. E já tem algum sistema de ligação por computador, de você ter um controle através de modem? Existe isso já? Não, a gente ainda não dispõe de uma tecnologia sistema online, assim, online, assim, né? Deixar as fichas ali e tal, já estão inseminados, não tem ainda isso, né? Por enquanto não, né? Programas de computação para rebanhos, isso já existem. Muitas fazendas controlam os seus rebanhos com planilhas e através de programas já específicos para rebanhos. Inclusive tem programas para rebanho leiteiro, programas para rebanhos de corte. Existem até programas específicos para transferência de embriões. Fazendas que utilizam transferência de embriões já existem programas destinados com essa finalidade. A vantagem que a gente obtém trabalhando em central realmente é conseguir um pouco mais de eficiência
e abaixar o custo, porque a gente trabalha em escala. Então a gente trabalhando em escala, a gente consegue diluir custos de tecnologias mais avançadas e mesmo o custo da transferência tradicional, a produção do embrião tradicional, ele acaba se tornando um pouco mais barato em função da sua eficiência. Eu costumo dizer que também antigamente as donas de casa faziam pão em casa, né? Hoje em dia quase todo mundo vai à padaria. Então o padeiro conseguiu mais escala do que a dona de casa e conseguiu baixar demais o seu preço. E a nossa tendência também é essa, especializando a produção, melhorando a eficiência e melhorando o custo do trabalho. Estamos falando aqui com o Dr. Joaquim, dono da padaria, que faz pãezinhos aqui para todo o Brasil, não é mesmo? Bisnaguinhas. Bisnaguinhas de vaquinhas. Pãozinho de leite. Pãozinho de leite. Mas é muito interessante mesmo. Quer dizer então que com essa a transferência de embrião e inseminação artificial nós podemos hoje conservar todos os animais que estão à beira da extinção? E o descongelamento do embrião, tá? É fácil fazer isso? Hoje em dia existe uma nova técnica para se congelar os embriões. E com essa técnica nova de se congelar os embriões, você pode descongelar esses embriões com muita facilidade. É praticamente como se descongelar uma dose de sêmen. Você coloca na água, a temperatura ambiente, e logo está implantando isso na receptora. O que difere é que é necessário que um veterinário avalie essa receptora para saber se ela está apta a receber o embrião, de que lado da receptora, no corno direito ou no corno esquerdo, vai ser implantado esse embrião. Então, não existe necessidade mais de laboratório, de sala limpa ou de microscópio para se proceder esse descongelamento. É simplesmente destampar um lacre, colocar num aplicador e está implantando na receptora. A gente só precisa de um brite, não precisa nem de luz. E as novas técnicas? Bom, existem algumas técnicas modernas que estão sendo aplicáveis à tecnologia de transferência de embriões. Uma delas é a bipartição, que já é uma técnica um pouco antiga, a fertilização in vitro e a sexagem de embriões. Vamos falar da bipartição. A bipartição é o ato de se cortar um embrião ao meio e implantar as duas metades. Dessa maneira você vai estar dobrando a tua capacidade de produção de gestações e vai estar produzindo indivíduos idênticos. Isso tem inclusive utilidade na pesquisa, né? Para você ter gêmeos idênticos. Uma vez que o código genético desse embrião ele já foi formado, você vai ter embriões geneticamente idênticos. E você consegue obter a transferência com a transferência a fresco em torno de 50% com cada metade, ou seja, 100% no embrião inteiro. Isso multiplica a capacidade da doadora em produzir filhos. E isso é normal se fazer? Quer dizer, é usual? A nossa central ela oferece esse tipo de serviço, porém esse tipo de serviço ele tem que ser feito com receptoras exclusivamente a fresco. Não pode se fazer o congelamento das metades do embrião. Eles devem ser transferidos a fresco. Isso é um ponto limitante, porque da feita que uma doadora produz uma quantidade muito grande de embriões, você acaba se afunilando no número de receptoras. E aí tem a necessidade de se fazer o congelamento, e como essa técnica não permite congelamento, ela se limita. A segunda tecnologia, que está sendo aplicável comercialmente também, é a da fertilização in vitro. A fertilização in vitro ela é aplicável a algumas doadoras que não conseguem produzir embrião por esse método tradicional que a gente já mencionou. Então são doadoras que têm problemas uterinos ou problemas de fertilização. Existe a possibilidade de se introduzir uma agulha através da vagina dela e alcançar os seus ovários e aspirar os folículos. Aspirando esses folículos estarão dentro deles os óvulos e esses óvulos nós estaremos captando. Esses óvulos serão fertilizados em laboratório, maturados em laboratório e 7 dias após a sua fertilização se procede também à transferência. Embora esses embriões ainda não tenham um índice insatisfatório no congelamento, então eles também têm que ser transferidos a fresco, o que é um ponto também limitante da técnica, mas abre uma grande possibilidade para doadoras de exceção
que não conseguem produzir embriões pelo método tradicional da transferência de embriões. E a terceira tecnologia, que é uma tecnologia aplicável também, é a da sexagem de embriões. A tecnologia da sexagem de embriões, ela está proporcionando um barateamento do trabalho para os criadores, uma vez que eles podem escolher o sexo que eles desejam trabalhar ou simplesmente já saber adiantadamente qual que é o sexo da gestação que ele está produzindo. Ele pode produzir sobre encomenda ou pode simplesmente estar vendendo embriões de um sexo ou de outro, ou formando um rebanho só de um sexo. Né? Não é necessário ele estar adquirindo embrião de sexo masculino só dos machos ou só das fêmeas. Dessa maneira você também pode estar congelando esses embriões. Esse é a grande mola propulsora desse processo, é que ele pode estar sendo congelado, esse embrião pode ser congelado, com um pequeno prejuízo no índice de concepção, que ainda torna ele extremamente viável. Ele perde em torno de 5%, quer dizer, ele cai de 50% para em torno de 45% de concepção. Mas você tem o sexo da sua gestação adiantada. Você corta pela metade a sua necessidade de receptoras, que é o grande gargalo do processo. Bom, Sidney, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa e eu acho que foi bem legal porque ele explicou bem sobre o assunto de inseminação artificial e transferência de embrião. E é isso aí, gente. Então, até o próximo programa e é mais uma amizade que a gente está fazendo aqui. Grande abraço, hein? Obrigado.